Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Aleluia, a serviço do reino de Deus. Amém? Meu abraço carinhoso a você que está aí. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A minha parte, desejo sincero de trazer a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele tem me trazido, me revelado no meu coração. São gravações na hora, amém, amado? Não há nada escrito, simplesmente, Deus me mostra e a gente chega, então, fala com você. Aleluia, mas antes, com a gente mesmo, tá certo? E ali em Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Amém, amados? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amado, o que Deus está me falando, Deus já de ontem, sobre isso, é a questão de exaltação. Aleluia! E veja, Tiago declara que é Deus quem nos exalta, não é o homem. Aleluia! É Deus quem nos exalta. E nós sabemos que haverá dois juízos. E o da igreja é esse, onde as pessoas receberão, segundo as obras do seu corpo, aleluia, segundo o tempo que ele viveu como cristão, receberão, eu creio assim, o seu galardão. Então toda exaltação não vem dos homens, mas vem de Deus. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus, não é? E é lendo a palavra, é ouvindo a palavra, é orando, é buscando respostas que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Amém, amados? É a maneira de Deus. Aleluia. Mas é algo que nos dias de hoje tem levado pessoas a saírem fora do caminho pela questão de querer ser exaltado aqui, nessa vida. Aleluia. Mas veja bem, mano, toda a honra, toda a glória pertence a quem? Pertence a Deus. Você pode ter certeza disso. Agora, é necessário que a gente se lembre um pouco a nosso respeito mesmo, de cada um de nós. Onde nós estávamos? Qual era a nossa situação? Oh, meu Deus, estávamos no abismo. Essa é a verdade. Quem sabe que não sabia disso? Tu estava sob condenação. O teu destino? O inferno. Então veja a condição que nós estávamos. E diz a Bíblia que ninguém pensava em buscar, ou buscasse a Deus. Mas o próprio Deus, através de Jesus, nos estendeu a mão, para que nós então saíssemos desse lugar terrível. Eu creio que Ezequiel tem uma passagem muito linda, que diz ali, que ele nos limpou, nos purificou, o sangue de Jesus, é claro, e nos colocou sobre uma rocha. Tudo foi a misericórdia, a graça, a mão de Deus. Porque por nós mesmos estaríamos lá até hoje. Mas Deus, de uma maneira admirável, e foi lá onde nós estávamos. E, aleluia, pelo seu infinito amor nos alcançou, nos resgatou, nos purificou e nos deu uma nova vida. Eu te pergunto, há alguma coisa para a gente se exaltar? Meu Deus, pensa bem, queridos. Mas o texto diz que aquele que se humilha, ele é exaltado por Deus. Isso é uma promessa espiritual, querido. Não é para aqui, não. Amém? Aleluia. Aqui é lugar de nós cumprirmos a nossa missão.
A gente vê nesses dias muita preocupação disso, de querer estar em primeiros lugares, de querer ter exaltado, de querer ser reconhecido. E isso, amado, não tem nada a ver. Essa é a grande verdade. Não tem a ver é a palavra de Deus. O chamado de cada um de nós, homem, mulher. Eu creio que Apocalipse já determinou isso. Por que eu quero mudar isso? Porque eu quero ser exaltado. A condição de servo, para mim, é uma condição inferior. Então eu tenho que achar um jeito de aparecer. Mas, na verdade, quem tem que aparecer é Jesus. Nem é homem, não é mulher, não é ninguém. É Jesus. E tem que aparecer através de quê? De nossas vidas. E isso não é conquistas. Isso é vida de santidade. Aleluia, santificai-vos e farei maravilhas no meio de vós. Há uma preocupação tremenda de exaltação. E por isso que o homem, mulher, ministérios, têm errado o caminho. Jesus fala muito bem disso, quando ele diz, não sejais que nem os escribas, fariseus, que chegam nos lugares e querem os primeiros lugares. Aleluia. Não se conforma, está no meio das pessoas. Oh, meu Deus. Aleluia. Uma vez eu estava num lugar e eu sempre assim, hoje eu vou em tal lugar ouvir a palavra. Eu chego me apresentando, meu irmão. Eu vou entrando com as pessoas ali, me sento no meu lugar e me interessa saltar, eu quero ouvir a palavra. E ouvir é bom de frente. Vai estar lá em cima sendo olhado pelas pessoas. Não é? Então eu fico só para isso mesmo. Não é? Mas vi que alguns chegaram e mostrar a carteirinha, pastor tal, bispo tal, para ser chamado do altar. Não, não é tal, já pegava o nome. Cara, que isso? Que isso? A exaltação vem de Deus, a honra vem dele. E nós somos simplesmente servos, não importa o que sejamos. O grau que nós estamos, seja apóstolo, pastor, seja o que for, na verdade nós somos servos. E aí eu trago uma palavra de Jesus, não pode ficar de fora. Quando ele está ali com seus discípulos, antes da ceia, eu creio que antes da ceia, se não me engano, ele pega uma bacia, você sabe, já conhece isso, né? Uma toalha, se cinge, e ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Ele lava um por um. Então, terminado, ele olhou para eles e disse, se vocês entenderem o que eu fiz, vocês são bem-aventurados. Era necessário entender e saber. Ele segue dizendo, os senhores, os maiorais desse mundo, dominam o menor. Mas com vocês é diferente. O maior sirva o menor. Aleluia. Veja a diferença. É claro que dentro de uma estrutura, amado, o maior é exemplo. E que tá, como é que o maior vai ser servido? Como é que o maior vai ficar num gabinete com um carpete desse tamanho? Como é que, não é? É claro que não. Não é? E tem que ser o exemplo. E Jesus, o mestre, ele foi o maior exemplo. Por que não olhar para ele? O jeito que ele falava, o jeito que ele andava. Procurava honra. E a honra, não estava atrás de honra. Ele estava ali para servir a Deus, na missão que Deus colocou para ele. E a missão que Deus colocou para você é o que está registrado na palavra para você cumprir da melhor maneira possível para receber o galardão. Entendeu, queridos? O maior sirva o menor. Na verdade, o rei de Deus, ele fala do mundo, não há menor nem maior. Porque o chamado ministerial é de Deus, pertence a ele. Nós somos ministérios auxiliares do ministério de Jesus, que é o ministério. Aleluia. Então, não existe essa hierarquia para o homem. Aleluia. É apenas uma estrutura para a coisa funcionar e cada um cumprir a sua parte sem ficar inventando. Uma das coisas desses dias terríveis é você pegar a palavra e fazer de tudo para
não é? Provar para as pessoas que o que você pensa está certo. Então você faz uma maracutaia danada, não é? Para chegar lá. Isso é triste, isso é terrível. Aleluias. Veja, amado, aleluias. Jesus deixa bem claro isso. Eu estou também passando isso para mim e para você. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Eu lembro de Oswald Smith, um dos maiores evangelistas. Ele soube que um amigo dele estava sendo exaltado nos jornais, né? Então, e viu uma expressão dele de o lugar deve estar Jesus. Ele escreve uma carta e diz, olha, eu vi aqui a tua reportagem e fiquei preocupado contigo, porque eu sei que a glória que recebemos aqui, não receberemos lá. Sai deste caminho, humilha-te na presença de Deus. É isso que ele dizia. Glória a Deus. Amado, tem muita gente por aí, forçando a barra, procurando esse lugar de exaltação, que só Deus pode te dar. Cuidado. Isso é perigoso e é caminho de morte. Porque o que significa isso? Uma palavrinha que está bem escondida, chamada orgulho. Orgulho, vaidade, prepotência, sabe? E te leva a querer lugares altos, ser destacado. Onde você chega, chegou fulano. Grande coisa. Amém, amados? O servo trabalha em silêncio. Olha para o Espírito Santo, por exemplo. Sabe, você começa e converte a ler a Bíblia, até você se tocar sobre o Espírito Santo, não é fácil? Até chegar lá. Ele trabalha em silêncio. Ele não veio para ser glorificado, ele veio para trabalhar. Ele é a mão de obra de Deus. Aleluia. Aquele que na criação estava lá, sabe? Estava lá. No princípio, né? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aleluia. Mas sobre as trevas, sobre o nada, quem estava ali? Pairando o Espírito Santo. Ele sempre esteve presente desde o começo. Mas quem é exaltado acima de tudo? O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Aleluia. Ele que é exaltado pelo Filho, pelo Espírito Santo. Aleluia. Você vê várias vezes Jesus dizendo, não, é Ele que tem que ser exaltado. Uma das coisas que ele diz é, aleluia, que somente diante do Pai, do poderoso Deus, o único Deus, né, vocês devem prestar culto e se prostrar, aleluia, somente diante dele. Então o próprio Jesus já direciona isso. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê, amado, como exemplo de Jesus, tendo que olhar para ele, ele se humilhou-se a si mesmo, tornando que nem servo. Oh, meu Deus. Deu para notar isso? Que a Bíblia fala muito de Jesus, mas no tempo que ele viveu, amado, como é que se portou? Que nem servo, humilde, no meio do povo, dos pobres, dos pecadores, pregando o evangelho, saindo de casa em casa. Você já pensou sobre isso? Então pega isso para você, porque ele é o exemplo. Ele não, ele não viveu como Deus, ele se humilhou. Olha o texto. Todo aquele que se humilha é exaltado. Veja, a palavra declara que Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. Veja, então ele poderia fazer o que ele quisesse. Esse é o grande erro nosso. O erro da igreja e de muita gente que acha que tem autoridade para fazer o que bem entende. Está errado. Não pode, não. Tem que olhar para a Bíblia. Se não conhece, vai ler, vai buscar instrução. Mas jamais cometa esse erro. Aleluia. Então veja, amado, como esse assunto ele é complexo. Jesus, com toda a autoridade, ele diz aquilo que o Pai me diz, eu digo. Aquilo que ele manda fazer, eu faço. Meu Deus. E nada digo, nada faço, se ele não mandar. Ele está nos ensinando como orar, como nos comportar, como realizar, como andar. Jesus é um exemplo disso. Parece que Jesus hoje é o outro Jesus. Mudou.
Tem uma série aí que ele é o Jesus homem, bonzinho, cheio de amor, né? Fala diferente. Jesus da Bíblia, amado, é um Jesus sério, correto, mesmo sendo servo, ele é Deus. Aleluia, somente se humilhou. Então, não podemos, não é, agora interpretar Jesus de qualquer maneira. Eu quero também. Amém, amado? Aqui está então essa palavra. Eu li um livro hoje, aqui no livreto, até ia pegar, não peguei. Esse livreto é do Ministério Brasileiro, e a pessoa que escreveu destaca algumas mulheres da Bíblia como se fossem pessoas que viveram ocultas, não foi destacada, não foi elevada, não foi considerada. Para quê? Acho que eu quero isso. Já falamos sobre isso. É Deus quem faz. Amém, amados? E veja uma linguagem feminista. Não é fácil isso. O que está acontecendo por aí. Não é fácil. Amado, o fato de estar na Bíblia, ali escrito, sobre Raabe e muitas mulheres, e homens também, como Davi e outros, já não é uma exaltação da parte de Deus, por estar escrito na sua palavra? Eu quero mais. Não. Eu não aceitar a condição que Deus me deu. Aleluias. Raabe foi a mulher de fé, não é? Deu uma lição em Josué, está no livro. Josué, a fé de Josué, porque Josué mandou os espias lá. Isso é costume, querido. Isso é costume. Aleluia. E Raabe, na verdade, traiu o seu povo. Sabe por quê? Porque não viu de Deus o que está acontecendo. Ficou com medo e, saiu fora. O que ela fez então? Passou por lá de lá. Eu sei que tem cada coisa que está acontecendo. Amado, não importa. Não importa, querido. É Deus quem nos exalta. Um dia estaremos diante dele. Ele vai, a primeira coisa, verificar se eu trabalhei, se eu fiz as minhas tarefas direitinho, conforme ele determinou, já no começo da Bíblia. Está brincando com Deus? Você pode enfrentar Deus? É isso? Pode? Paulo diz isso. Sabe que pode enfrentar Deus? Deus é Deus consumidor. Fogo consumidor. Cuidado. Aleluias. Não é brincadeira. Tantos ministérios, tanta gente pregando, e vamos lá. Eu quero ver, lá, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Nós saímos de lá, né? E um dia estaremos lá. De lá, um dia estaremos lá. Mas até lá, precisamos andar direitinho, segundo a palavra de Deus. Sem enrolação, sem forçar a barra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na bênção, fique na paz e ande direitinho. Em nome de Jesus. Pega a tua cruz e vai em frente. Até lá.